gente vai começar a nossa aula então. Amém? Ok, vamos fazer uma oração? Pedir para Deus nos dar graça nessa noite, nos abençoar. Pai de amor, graças te damos por estarmos aqui mais uma noite em torno desta matéria, para aprender um pouco mais, a fim de ser uma ferramenta na tua obra. Nós te agradecemos por todos os alunos que estão aqui, pela dedicação deles em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar agradecendo vocês por compreender aí a minha situação. Agora há pouco eu estava respondendo aqui um áudio lá dos Estados Unidos por causa da carteira de vacinação dos meus filhos, que eu não pude mandar corretamente, tem que refazer. Então, foi uma semana difícil que a saída dos meus filhos para a Flórida, nos Estados Unidos, e aí me deu sérios problemas de trânsito, acabou que conflitou as agendas. Olha, vocês aceitaram fazer quarta e quinta, ou quinta e sexta, né? Não, quarta e quinta, hoje é quarta e quinta, que vai resolver a minha situação. Então, eu estava disposto até a repetir a aula no sábado, que ia ficar um grupo no sábado. Acabou todo mundo para a semana e deu certo. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer profundamente. Não é todo dia que você manda 2 filhos para os Estados Unidos, então foi só essa vez. Espero que não repita mais, né? Amém. Então, Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Alguém me perguntou, irmãos, por que a gente tem que estudar se Deus faz a obra? Pergunta de um gênio, né? Porque se nós temos que estudar, se nós temos que ler livro, fazer teologia, se Deus é Deus da obra, se Ele pode fazer a obra. Aí eu dei a ideia do carro que fura o pneu. Quando o seu pneu fura, você sabe que tem que trocar aquela roda. Você pode trocar aquela roda, mas fala para mim, uma chave de roda não ajuda muito? Se você for tirar a porquinha na mão, talvez você consiga, talvez não. Mas uma chave de roda, você consegue. Então, a teologia é a chave de roda, irmãos. É a ferramenta. Para tirar o pneu sem chave de roda, sei lá, dá um jeito, arruma um alicate, sei lá, um pé de cabra. Mas a chave de roda é tão útil, né? Você já coloca lá e você já tira o pneu. Então, quando alguém faz essa pergunta científica, dá uma resposta simples como esta. Olha, meu irmão, é uma ferramenta. A teologia, para nós, é uma ferramenta. O seminário é uma ferramenta. Porque você tendo essa ferramenta, você vai conseguir trocar melhor a chave de roda, né? Então, uma pergunta científica merece uma resposta simples, para não confundir quem está perguntando, né? Muito bem. Ok, nós vamos continuar. Dito isto, vamos continuar aqui a nossa jornada. Eu trabalhei a primeira parte muito sobre pequenos grupos, o GECEL. Eu falei também sobre a questão da eclesiologia em torno desse tema. Na verdade, são 2 temas bem próximos, né? O GECEL, que é um tema que a gente já desenvolveu, parece, a ação pastoral de pequenos grupos, plantação e crescimento de igreja, que essa matéria é tudo uma coisa ligada na outra, uma coisa puxa a outra. Então, vamos continuar agora vendo mais a questão do crescimento. A gente trabalhou mais a plantação, falamos mais sobre plantar, como plantar, né, as táticas, né, as formas de fazer. E agora a gente vai fazer a questão do crescimento. Quando eu estava nos Estados Unidos, quando aconteceu a Guerra do Golfo, eu me lembro que eu estava lá no apartamento em um lugar chamado Waterbury, que é lençóis d'água, né? Water, água, Bury é lençol. E aí os Estados Unidos entrou na guerra e rapidinho lá eles acabou que ganhou a guerra e tal. Não vou discutir aqui o método da guerra, mas vou discutir uma questão interessante. O Saddam Hussein, ele mandava bomba para os alvos americanos, para tudo quanto é jeito. Depois ele corria para frente da TV, da Fox News, da CNN, e ficava assistindo onde é que as bombas caíram. Já os Estados Unidos, dentro de uma sala, os generais escolhiam a janela que ia entrar o míssil. Os caras escolhiam aonde o míssil ia pegar, em que janela. Aí eu pergunto, quem ganhou a guerra? Não foi os Estados Unidos. Quem ganhou a guerra foi a estratégia.
porque se fosse ao contrário, o Saddam vencia. Estratégia é tudo para o crescimento de uma igreja. Aliás, estratégia é tudo na vida pessoal, na empresa, na família, na igreja. Vocês sabem que essas roupas de armadura que a pessoa coloca, os elmos, né? Os elmos, os escudos, aquela lataria toda, no século XIV era muito comum, século XIII, aquilo era muito comum. Só que ninguém ainda tinha descoberto que na lama, quando a pessoa cai, ela fica com dificuldade de levantar. Inclusive, naquelas guerras medievais, muitos cavaleiros morriam no rio, porque caíam na água e não conseguiam nadar, porque a lataria é pesada. Numa guerra entre a França e a Inglaterra, então, teve também um caso semelhante de... Quer dizer, choveu, não, choveu, aí 2 soldados foram brigar entre si, e um caiu na lama com a armadura e não conseguia levantar. Aí desconfiaram que, quando cai com a armadura daquela na lama, não consegue levantar. Muito bem. A Inglaterra seguiu para uma guerra contra a França. E quando chegou no campo de batalha, a Inglaterra estava com 1.700 soldados, o rei Henrique IV. E a França estava com 30.000 soldados. Massacre eminente. Olha, a França com 30.000 soldados, a Inglaterra com 1.700, é igual colocar o Paraná Clube jogando com o Grêmio aqui de Campo Largo. O Paraná vai perder. Então, o que acontece? É uma... Desculpa que eu ofendi alguém aí, mas, veja, é eminente que a França está com a batalha na mão, certo? Só que lá dentro da Inglaterra tinha um general que falou: rei, eu vi aquela situação, vamos fazer um sacrifício aqui, uma estratégia, nós vamos ganhar essa guerra. O rei falou o inglês: mas como? Nós temos 1.700 soldados, estão com 30.000. Então, eu vou precisar que morram alguns. Nós vamos ter que perder alguns aqui. Uns 700 soldados terão que morrer, mas nós vamos conseguir. Vamos tirar essa roupa de armadura, vamos ficar descalço, roupa leve. Aqui embaixo tem um pântano. Então, 700 soldados vão subir a montanha, provocar os franceses. Eles irão correndo. E aí, 1.000 soldados ficam em volta, no bosque. Quando os soldados franceses caírem na lama, não conseguem levantar. A gente vem e mata os franceses. Dito e feito. Naquele dia morreu quase 20.000 soldados da França. Sabe por quê? Quem ganha a guerra não é a força, é a estratégia. Então, nenhum campo missionário é tão difícil, irmão, que não possa ser plantado uma igreja. Nenhum local é tão difícil que não possa ser plantado uma igreja. Todo lugar pode ser plantado. Mas existem as estratégias, né? Aí vem o Espírito Santo, o chamado de Deus, o envio missionário e a estratégia. Ela pode ser uma estratégia pequena, ela pode ser uma estratégia média, ela pode ser uma estratégia grande. De certa forma, ela é uma estratégia. E nós vamos trabalhar um pouquinho isso hoje. Nós vamos trabalhar o conceito da igreja transformacional, uma IT, conceito IT, igreja transformacional. É esse que eu mandei para vocês, esse primeiro aqui, ó. Se você consegue ver daí, deixa eu abrir aqui de novo. Ok? Consegue ver aí? Direitinho? Conceito IT, consegue ver, né? Dá o sinal para mim. Consegue? Ah, bem. Beleza. Todo mundo consegue ver aí. Deixa eu ver se eu abro aqui um pouquinho mais. Ok. Espera aí, abri aqui. É isso mesmo. Conceito IT de igreja. Esse é um conceito de igreja transformacional, né? O impacto sociológico dos pequenos grupos ou a plantação de igreja na transformação da comunidade. Aí você vê aí o desenho esse ciclo da igreja, né? E a comunidade. A comunidade à qual você pertence, a qual você trabalha, ela tem que receber um impacto. Aliás, ela sempre recebe um impacto. Ou impacto ruim ou impacto bom. Se o testemunho da igreja não for bom, ela recebe um impacto ruim. Se o testemunho for bom, ela recebe um impacto bom. Então, tem que pôr na cabeça isso. Qual é a dimensão, né,
e a abrangência da igreja na comunidade. É o impacto. É o impacto. E pode pôr na cabeça. Vai ser um impacto ruim ou impacto bom. Sempre terá um impacto. Subindo aqui o conceito, o que nós entendemos por conceito DIT? Conceito de igreja transformacional. Conceito de igreja transformacional. Muitas vezes confundimos este estudo de CIT, Igreja Transformacional, com assistência social, assistencialismo e até mesmo evangelismo, nos termos básicos comunizados de entregar folhetos nas ruas. E não é bem isso. Talvez essas iniciativas citadas cooperem. No entanto, não é o âmago. Quando nós falamos sobre entregar um cobertor, né, uma comida, isso faz parte, é nobre, é viável, é louvável, é maravilhoso e é a nossa linha de pensamento assim mesmo. Mas isso não pode virar também um assistencialismo. A igreja não pode ser um lugar de suprimento. Nós temos a prefeitura, em parceria com a igreja, que pode fazer muito mais. A igreja entra só por uma ponte, uma coisa rápida. E esse evangelismo que eu falo aí, ó, com entrega de folhetos, é até uma coisa que está um pouco ultrapassada hoje, já que ninguém pega muito folheto, hoje é tudo zap, né? Tudo é eletrônico. Mas faz parte, mas não é o âmago da igreja transformacional. Vamos trabalhar um pouquinho mais disso. Assim, na ânsia de querer fazer para Deus, nos lançamos em verdadeiros analgésicos eclesiásticos, ou em tarefas estritamente momentâneas, que nos dão um alívio imediato na dor missionária. É legal esse comparativo aí. Seguido de um desencargo de consciência por ter realizado a obra de Deus. Eu entreguei 5 folhetos, ó, legal, tô legal com Deus. Entreguei a cesta básica, ó, tô legal, bati meu ponto. Uhul, vou pro céu. Não é bem assim, não. E isto é feito mais por uma afirmação cognitiva do que por uma profunda convicção missiológica ou chamada de Deus. Muitas pessoas fazem isso para desencargo de consciência, para dizer que eu fiz o bem ao próximo. Irmãos, eu acho muito legal quando faz aquele tal do Natal solidário, né? Natal solidário. É muito legal, Rodrigo, quando faz o Natal solidário. Mas eu pergunto, aquelas crianças lá do orfanato ou do educandário, só vou ter aqui no Natal, será que vai ter que esperar mais 365 dias para fazer de novo aquele Natal? E que tal se esse Natal fosse diluído todos os dias? Então, assim, aí vem o pior, né? Bom, pelo menos quem faz isso, gente, eu não estou, pelo amor de Deus, quem faz isso é o mínimo, estou falando, é o mínimo e é nobre, né? Mas que bom que fosse isso todos os dias. Aí vem aquela parte pior, que é a parte do selfie, né? Pega uma cesta básica, a pessoa fica do lado, tira aquele selfie para mostrar que fez. Isso não é impacto, gente. Isso é um movimento. Alguma coisa aí é boa, é nobre, é bem-vindo, mas não é o bojo, não é a ideia. O impacto é um pouquinho maior. Vamos continuar aqui. Nossa pergunta deve ser, em termos de implantação do reino de Deus em nossa comunidade, como deve ser a nossa plantação? O que estamos plantando? Alface ou carvalho? O alface cresce rápido, dá resultados imediatos. Isso nos traz um sentimento de realização pessoal. Mas o carvalho demora 5 anos para brotar. E isso é frustrante, até mesmo quando existe alguém ou alguns por detrás cobrando resultados. É muito difícil você trabalhar, desenvolver um trabalho, tendo que ser um alface quando as pessoas esperam carvalho. E você planta carvalho esperando o resultado de alface. Não vai dar certo. Então, tem que ter consciência plena de que vai demorar um pouco, mas a coisa vai funcionar. Eu louvo a Deus, gente. Está aí a minha ficha está aí aberta ao público. O meu trabalho de plantação lá no Nordeste hoje é um distrito de Caruaru. Está lá. Eu comecei lá com uma igreja pequenininha, né? Que eu chamava de igreja 3P, pequena, pobre, problemática.
E Deus hoje nos deu lá quase 10 igrejas, é um distrito. Depois eu plantei nos Estados Unidos uma igreja, ela rendeu lá 6 a 7 igrejas, estão abertas lá, algumas estão abertas lá, trabalhando. Aí plantamos em Campinas, aqui no Brasil, está lá a igreja aberta em Campinas, nós chegamos na cidade, gente, sem nada. Olha, essa matéria aqui, eu dou com muita propriedade. Você está vendo uma pessoa que chegou na cidade que não tinha nenhuma pessoa crente na nossa igreja, não tinha ninguém. Crente tinha, né? Mas não tinha crente wesleyano, que é mais fácil quando tem uma família wesleyana, 2 famílias, 3 famílias, você começa uma igreja nossa na cidade, reunindo essas pessoas, mas não tinha ninguém, uma alma viva, nem perto, cidade perto. A igreja de Campinas está aberta. E você quer saber mais agora? Sabe como é que é o nome lá agora? Distrito de Campinas. Amém? Então, gente, eu estou falando o que eu sei. Não sou expert nessas coisas, mas eu tenho a experiência da massa na mão. E é o que eu estou falando aí, ó. A gente não pode plantar carvalho com a resultado de alface. Pessoal, o presbítero Adonias mandou um recado aqui no grupo. Se ele conseguiu entrar, espera aí. Eu vi alguma coisa aqui que passou para mim. Deixa eu ver. Pais amados, para mim está pedindo senha. Ué, pedindo senha para ele? Deixa eu só mandar um recado aqui para ele. Alô, presbítero Adonias, não precisa de senha, não. É só clicar e entrar. Está todo mundo aqui na sala. Pelo menos a maioria está aqui, né? Vou te mandar de novo esse link aí. Espera aí. Deixa eu reenviar, irmão, o link para ele. Tá estranho pedindo senha. Vamos lá. Bom, reenviei, vamos continuar a aula. Ok? Se vocês verem ele falar alguma coisa aí, no chat, só me falar aqui que eu paro aqui um pouquinho. Não tem chat não, tá bom? O que acontece é que o alface é consumido em minutos e o carvalho vive cerca de 100 anos. Deu para entender, gente? Então vem a pergunta, o que estamos plantando? O conceito de igreja transformacional é uma proposta que vai além de todo serviço social, evangelismo tradicional e assistencialismo comunitário. Na verdade, todas essas iniciativas são válidas, ótimas, necessárias. O conceito igreja transformacional é como um carvalho que demora, todavia, quando nasce, transforma toda a nossa comunidade. Então, entenda a seguinte coisa: dar comida ao faminto não quer dizer que nunca mais ele vai ter fome. É preciso realizar muito mais que um sopão semanal ou entrega de cesta básica, e sim uma construção paralela de resgate de valores, de mudança de vida e transformação integral de uma comunidade. Então, veja bem, se eu tenho uma comunidade que está sempre carente e eu só atendo aquela carência, eu vou passar anos fazendo aquilo, me cansando e sugando das pessoas. Que tal enquanto eu faço isso, eu desenvolvo uma cultura de trabalho, de produtividade, de rentabilidade, naquela mesma comunidade, ela se autoproduzindo. Eu me lembro de uma historinha de um chinês que passou numa vila, uma vila bonitinha, umas casinhas bonitinhas, tudo arrumadinho. Ele parou para tomar uma água e perguntou, do que vocês vivem aqui? Ah, daquela vaquinha ali. Como assim? Ela dá leite. Todo mundo bebe daquela vaquinha ali, daquele leite lá. Mas ninguém faz mais nada? Não, todo mundo está sossegado, a vaquinha está aí. Quando todos foram dormir, o chinês foi lá e levou a vaca embora. Quando levou a vaca, aí no outro ano ele voltou para trazer a vaca de volta. Ele não roubou, ele queria dar uma lição. Ele veio com a vaca na mão, quando ele chegou, era uma cidade bonita. Carroças e pontes e paralelepípedo, tudo estava bonito. Ele perguntou, gente, o que aconteceu aqui? É a vila tal? Não, agora é a cidade tal. O que aconteceu? Ah, a gente tinha uma vaquinha que fazia tudo. Levaram a vaquinha embora, a gente teve que trabalhar. A cidade prosperou. Então, o problema, irmãos, é a vaquinha. É a vaquinha. Então, fica aí a frase, cuidado com a vaca, né? Vamos tirar a vaquinha e trabalhar. O conceito igreja transformacional é uma iniciativa aprimorada de evangelizar, transformar e construir uma geração nova, com santidade em Deus, educação social e paixão por almas a Cristo. Aí eu vou dizer o seguinte, quem espera resultado rápido vai se frustrar nessa caminhada aí.
Irmão, se eu só conferir se o nosso presbítero entrou nossa sala de aula, rapidinho. Deixa eu ver. Cadê? Ó, tem uma galera boa aí, hein? Gente, ele não consigo, acho que ele não entrou, não. O Adonis não está aí, não. Bom, eu não posso parar agora, eu passo depois para ele. Ele acessa aí depois de terminar, né? Uma pena. Não sei, para ninguém pediu senha aí, né, gente? Não entendi essa, não. A gente está aqui com esse material muito tempo aqui, nunca pediu senha. Ok. Oi? Alguém falou? Não? Tá bom. O desafio é quebrar paradigmas que não funcionam mais, ou simplesmente continuar lavando as mãos, como fez Pilatos. Lembra de Pilatos que lavou as mãos? Se Pilatos fosse vivo, ia fazer propaganda. Eu lavo as mãos com sabonete Febo. Eu lavo as mãos com Palmolive. Então, todo mundo, alguns querem fazer isso. Agora estou risada ali. Todo mundo quer fazer isso, quer lavar as mãos igual Pilatos, né? Afinal, em uma pergunta, ele pensava que resolveria o problema daquela turba que o incomodava e depositou numa bacia d'água toda a sua conspiração emocional. Uau! Que frase, gente! Eu vou ler isso aí de novo para a gente. Ó. O desafio é quebrar paradigmas que não funcionam mais, ou simplesmente continuar lavando as mãos como fez Pilatos. Afinal, em uma pergunta que ele pensava que resolveria o problema daquela turba que o incomodava, e depositou numa bacia d'água toda a sua conspiração emocional. O que aconteceu foi que lavar as mãos de Pilatos levou Jesus a morrer na cruz. Bom, pelo menos a gente teve a salvação, foi uma coisa nobre aí, mas o mérito aqui é o Pilatos, é a forma como ele encarou a situação. Será que temos que fazer ministério lavando as mãos todo o tempo e crucificando de novo Jesus? A pergunta é, quantos estão lavando as mãos, né, gente? Nossa comunidade. Toda vez que você lava as mãos diante de um desafio, você está crucificando alguém. Meu Deus, gente, isso é muito forte, né? Olha, isso é muito forte, hein? Olha aí, eu vou ler. Toda vez que você lava as mãos diante de um desafio, está crucificando alguém ou alguma coisa. Pense. Se você queria uma resposta contra a zona de conforto, olha aí, ó. Igreja transformacional. Ok? Bom, alguém quer dar alguma palavra aí, comentar alguma coisa? Fica à vontade. Se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Deixa eu voltar aqui o screen e depois a gente volta para lá. Muito bem. Vocês pegaram aí a ideia, né? Então, qual que é a proposta dessa matéria agora? A nossa proposta é falar de expansão da igreja, do crescimento, mas tirar essa ideia mercantilista, do boom. Nós estamos arrebentando, a igreja está crescendo. Não, a igreja está inchando. Ó, a Danias chegou aí, ó. Ô, Danias, bem-vindo. Pastor, pai, gente, deu um pouquinho erro aqui, mas eu consegui. Tá preocupado com a senha, você conseguiu, meu irmão? Glória a Deus. Então, esse negócio do boom tá bombando, porque a igreja do lado tá bombando, aquela tá bombando. Até quando vai essa bomba? Não sei. Até quando vai bombar? Deus queira que continue. Agora, das igrejas que eu viajei no mundo inteiro, que são megas igrejas, dos seus, olha, igreja de 200, 300, 1 milhão de membros, eles têm um histórico. Eu conheço um pastor amigo meu, que está em Brasília, Jeová de Aquino, da Igreja Batista Ebenezer. Eu lembro dele no começo, em 97, eu cantava lá, tinha 40 pessoas. Hoje, ele está com 25 mil membros. 1997 para 2021. Quanto tempo dá? Ele cresceu quase que 1.000 membros por ano. Qual o segredo dele? Eu perguntei, Jeová, qual é o segredo? Claro, todo segredo começa com a oração. Todo mundo que cresce tem em comum a oração. Mas o segredo dele é que a equipe dele está até hoje com ele. A equipe daquela época. O grupo que faz a base dele. Então, o que é isso, gente? A unidade do crescimento. Agora, a estratégia, teve um monte lá, teve um monte. Então, o nosso trabalho aqui, gente, eu vou te dar o sumo da bênção, a ideia nuclear central de todos esses movimentos que acontecem aí para o crescimento da igreja. Espero que um dia esse material sirva para você, você possa reler e o Espírito Santo te colocar mais coisas no coração, você reassistir essas aulas aí
e você vê o que realmente aconteceu. Eu rodei as maiores igrejas do mundo. Eu só não fui em Seul, na Coreia, lá com o pastor Chu, e agora não vou poder mais conhecê-lo, né? Ele já está na glória com o Senhor, então não tem mais como conhecê-lo. Mas eu estive lá em muitos lugares, menos lá, e eu pude perceber algumas coisas incomuns nessas igrejas. A última que eu fui foi a igreja do Chile, a igreja de Santiago, que ela veio de 700 membros, ela pulou aí para os seus 200 e pouco, quase 300 mil membros. Uma história lá interessante. O que eu percebi deles todos, eu podia contar a história de cada um, mas aqui não é o mérito da questão. O que eu percebi deles todos é que eles têm duas coisas em comum. Incrível que pareça, cara. Eu fui na Ásia, na Europa, nas Américas, na África, todos têm gente que nunca se viu, eles nunca se viram, a maioria nunca se viu, e eles têm em comum duas coisas. Primeira coisa que eles têm em comum são pessoas de oração. Amém, igreja? Provando que essa obra é uma obra de oração. Se eu começar a ensinar para vocês aqui estratégia de crescimento de igreja que não tem oração, casca fora. Procura outra classe, professor. Não é correto. Tudo deve ter o início na oração. E a segunda coisa que eu percebi nessas pessoas são as estratégias que eles usam. Cada um tem uma estratégia diferenciada da outra. A Igreja do Chile, por exemplo, o pastor foi aumentando o templo, né? Quando chegou na capacidade de 6 mil membros, o senhor falou com ele, tá bom, não aumenta mais. Pega a cidade de Santiago, divide em cores. Olha que coisa, cada um tem uma... Divide em cores. E você vai dar as cores para cada cor vir num culto. Então, todo culto lá tem 6 mil pessoas diferentes. Todo culto são 6 mil diferentes. Cada um de uma cor. Quer dizer, esse domingo é a cor amarela, domingo que vem é azul. E às vezes o irmão da amarela não pode vir, o da azul negocia. Deixa eu ir então, me peça sua cor. Então, olha que coisa interessante. Aí você pergunta, mas como é que ele fez com a igreja em toda a cidade? Ele comprou um canal de TV parabólica só para a igreja. E cada igreja, cada casa, chama-se casa-igreja, casas eclesias. Cada igreja, cada casa tem um transmissor, uma tela da televisão mesmo, daquele culto. Aí, 8 horas, na central, começa o louvor. Todo mundo canta, tal. Só que nas casas que não foram naquele dia, eles também estão fazendo louvor. Quando dá 8 horas em ponto, ligam a TV. E o pastor fala para todo o rebanho em linha direta com a TV. Está vendo que interessante? Não é uma estratégia que eles usaram? Cada um tem uma estratégia. Aquela igreja do pastor Joe Austin, a maior igreja americana, ela tem 60 mil lugares. Você conhece algum lugar aqui no Brasil, alguma igreja, que tenha 60 mil lugares para sentar? Só Maracanã que tem agora isso aí. Pois é, os caras lá têm um culto de manhã, 60 mil, e um culto à tarde para 35 mil. São quase 100 mil pessoas por culto. Eu pergunto a vocês, esse pessoal chegar aí, assim, chegar aí de graça, eles são mais queridinhos de Deus do que a gente? A diferença entre nós e eles é do Saddam Hussein com o George Bush. É a mesma coisinha, não tem que tirar. O George Bush escolhia a janela que entrava o míssil. E o Saddam jogava para tudo quanto é lado depois de assistir onde é que ele fez. Ou seja, nós temos potenciais, talvez até maior do que eles. Só que a gente não tem estratégia para jogar a bomba. Então, esse pessoal da Houston, né? Houston, o Joey Austin, sabe o que ele faz? Uma das coisas que ele faz. Você vê o cara na frente pregando lá, cara. Ele prega para 52 canais de televisão. Em média, por noite, quem ouve ele, quase 500 mil de pessoas ouve aquele moço. Ele tem 40 e poucos anos, tem 50 anos ainda. Mas quando acaba o culto, é assim, ó, lá na portaria tem o bilhete VIP. Todo mundo que vem a primeira vez na igreja vai ter um momento com ele. Ele acaba o culto, desce para uma sala enorme, só com os primeiros convidados. Tem refrigerante, lanche. E ele vai passeando no meio das pessoas, cumprimentando um e outro, e vai perguntando e tal. E do lado dele vai uma pessoa com uma prancheta. Aí o cara fala assim, pastor, estou chegando na cidade,
e a minha esposa e tal, e pá, aí temos um filho, até tá com problema e tal. Aí o cara anota, mocidade, já pega, já encaminha, e vai. Meu, é a guerra do Israel só, é a guerra do Max Witt, entendeu? Cada uma tem a sua estratégia. Eu fui pastor americano, na América, durante 8 anos, e eu fui SD lá do distrito de Connecticut. A minha igreja que eu assumi, ela era muito pequena, na época eu estava plantando aquela igreja. Mas do lado tinha o Rick Santora, que era um pastor legal lá, uma igreja enorme, onde até o Miles Monroe ia dar aula, e eu muitas vezes fui lá assistir aula com ele. O cara, meu, ele crescia muito rápido. Um dia eu era, eu tinha o quê? 32 anos, né? Isso foi há 20 anos atrás. Eu fui lá, cheguei na portaria, a moça falou, você quer falar com o pastor? Eu falei, Ele falou, eu talvez tenha que marcar um horário, mas quem é você? Eu falei, eu sou pastor aqui da igreja do lado, da Metodista. Não, peraí, para pastores, ele dá um jeito de atender, vou falar com ele ali. Aí ela voltou e falou, você espera 40 minutos? Eu falei, espera. Aí, quando ele me recebeu, eu abri os braços, falei, oh, pastor, how are you, man? My man, what's up? Eu falei, eu sou o pastor aqui do lado. Qual que é o teu segredo, meu? O que você faz? Ele falou, meu, primeiro assim, a gente tem que orar, né, irmão? Eu falei, essa eu já faço. Agora, a estratégia é a seguinte, aqui eu faço séries. Eu trabalho só com séries. É o que eu faço hoje lá, na nossa igreja em São José. Pena que a gente começou a série, teve uns imprevistos, logo depois da pandemia, eu nunca fiz uma coisa assim pontual, mas estamos lá lutando. Então, eu falo, aqui eu mexo com séries. As séries. Só que a série do cara, Bruno, não é igual a nossa, não. A série do cara tinha, pelo menos, umas 60 pessoas que trabalham por trás. O palco dele é feito um cenário, meu irmão. Ó, din-din. Ele faz uma série. Você já foi no shopping center, que tem os filmes com aqueles painéis, aquele papelão com filme, você tira foto. Vai chegar o filme, é aquela produção que o cara faz, meu. O cara faz aquela produção, meu irmão. Aí, meu irmão, o pessoal vem de longe, os caras viajam, tem fila, tem ticket para você entrar para ver a série. Vira uma Broadway. Negócio fantástico. Mas é isso que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus. É oração e estratégia. É claro que talvez você não tenha dinheiro para bancar isso tudo, mas tem estratégia. São várias que você pode usar. E isso vai fazendo com que a igreja cresça, desenvolva e apareça. Então, é isso aí. Nós não estamos plantando alface. A gente está plantando um carvalho. E isso vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Tem um chat aqui? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, é uma bênção. Amém. Glória a Deus. Menos uma pergunta. Aleluia. Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem ainda 2 minutinhos ainda. Se alguém quiser falar alguma coisa, ou... já foi embora 40 minutos, tá? Já foram 40. O que alguém pode aí falar se é sim ou se não? Essa dupla aí, oração e estratégia. Você acha que é legal, não é? Eu não vou complicar para vocês. A coisa é fácil, mas é difícil, né? Ô, pastor, Oi. é só uma dúvida. O senhor falou, já a aula não começou às 7h30? Ela começou 7 horas. Nossa, então entramos atrasado meia hora e a gente estava aqui em casa. Eu pensei que era 7h30. Eu peço desculpas aí. Não, tudo bem. Eu abri aqui 7h02, na verdade. Aí o pessoal entrou. Mas Elton, tá gravado aí. Eu já passei uns slides aí, comentei algumas coisas. Eu falei mais sobre oração e estratégia. Agora eu vou voltar daqui a pouco fazendo a parte do núcleo, né? Ok? Mais alguém aí? Glória a Deus. Bom, já acabou. Temos menos de 1 minuto. Então, segura aí para a próxima etapa. Daqui a pouco a gente volta, o cafezinho aí, 5 minutinhos só, para esfriar um pouquinho. O Adonis acabar de jantar, a gente volta daqui a pouquinho. Amém? Glória a Deus. É isso aí, Obrigado, pessoal. pastor. Amém.